O maior ralo do orçamento brasileiro não está na saúde, na educação ou na previdência. Ele está embutido em um mecanismo financeiro que se retroalimenta, justificado por narrativas técnicas que não sobrevivem a uma análise contábil básica. Com uma taxa Selic de 14,75% ao ano e uma inflação projetada em torno de 5,5%, o Brasil pratica hoje um juro real superior a 9% ao ano. Para uma economia que detém 362 bilhões de dólares em reservas internacionais, essa taxa não é apenas uma anomalia global. É o sintoma de um grave descumprimento do dever fiduciário por parte do Banco Central do Brasil. A justificativa oficial para a manutenção de juros reais estratosféricos é o combate à inflação. No entanto, a inflação brasileira não é predominantemente de demanda. Não há um excesso de consumo superaquecendo a economia. Trata-se de uma inflação de custos, fortemente atrelada à desvalorização cambial. Quando o real perde valor, o preço dos importados sobe, os combustíveis encarecem e a cadeia produtiva repassa esse custo ao consumidor. O que o Banco Central faz diante desse cenário? Eleva a Selic. A teoria diz que juros mais altos atraem capital estrangeiro, valorizando o real e contendo a inflação. Na prática, esse capital especulativo, o chamado hot money, entra, aproveita a rentabilidade absurda garantida pelo Estado e sai quando lhe convém. O resultado é um ciclo vicioso. O câmbio flutua livremente sem gestão, a moeda se desvaloriza, a inflação sobe, e o Banco Central aumenta os juros novamente. Esse modelo não combate a raiz do problema. Ele estrangula a economia. Juros reais a 9% encarecem o crédito, desestimulam o investimento produtivo, travam o consumo e causam recessão. A indústria perde competitividade e a roda da economia gira mais devagar, enquanto o serviço da dívida pública consome centenas de bilhões de reais por ano, um custo pago diretamente pelo contribuinte brasileiro. O Brasil não precisa de juros de 14,75% para segurar o câmbio. O país possui hoje a 8ª maior reserva internacional do mundo, um colchão de 362 bilhões de dólares. Esse montante é mais do que suficiente para garantir uma gestão cambial ativa e eficiente. A solução, defendida por economistas como Luiz Carlos Bresser Pereira, reside na implementação de um câmbio neutro por meio de uma banda cambial. O mecanismo é simples e direto. O Banco Central atua ativamente no mercado de câmbio, vendendo dólares quando o real está fraco e comprando quando está forte. O objetivo não é fixar o preço, mas reduzir a oscilação e a volatilidade. Com o câmbio estabilizado dentro de uma banda competitiva, a inflação de custos perde força. E com a inflação controlada pela gestão cambial, a necessidade de usar a taxa de juros como escudo desaparece. Nesse cenário, o Brasil poderia perfeitamente operar com um juro real de, no máximo, 2% ao ano, um padrão razoável e alinhado com economias emergentes saudáveis. Um câmbio neutro é bom para todos, bom para quem importa, pois traz previsibilidade, bom para quem exporta, pois garante competitividade, e essencial para quem produz internamente. Se a solução é técnica e viável, por que não é implementada? A resposta passa pela compreensão do papel do Banco Central. O Banco Central não é uma entidade isolada do país. Ele é o gestor fiduciário da riqueza do povo brasileiro. Seu mandato deve ser exercido em favor do desenvolvimento nacional e do bem-estar da população, e não para garantir a rentabilidade de um grupo restrito de credores da dívida pública. Ao manter o câmbio solto e os juros na estratosfera, a atual gestão, recentemente criticada de forma contundente por Bresser Pereira, que classificou o comportamento do atual presidente do Banco Central como uma traição às expectativas de mudança, opera uma verdadeira transferência de renda. A diferença entre um juro real de 2%, o justo, e 9%, o praticado, representa um excesso que custa aos cofres públicos mais de 725 bilhões de reais por ano. Esse valor é quase 3 vezes o orçamento inteiro do Ministério da Saúde. Esse desvio de gestão gera uma perversa transferência estrutural, mantém o real artificialmente barato e a bolsa subvalorizada, permitindo que o capital financeiro compre ativos brasileiros a preço de banana, enquanto o capital produtivo interno sangra pagando a conta dos juros. O povo paga 2 vezes. Uma vez como contribuinte, que financia o serviço da dívida, e outra como cidadão, que convive com o Estado sem recursos para investir em saúde, educação e infraestrutura. A narrativa de que não há alternativa aos juros altos é uma falácia que custa o futuro do país. As reservas internacionais existem exatamente para blindar a economia e permitir que o Estado tenha soberania sobre sua moeda.
Gerir o câmbio corretamente, visando o câmbio neutro por meio de uma banda cambial, é o caminho para derrubar a inflação sem destruir o setor produtivo. Exigir que o Banco Central do Brasil cumpra seu dever fiduciário e reduza os juros reais para o limite civilizado de 2% não é uma pauta ideológica. É uma questão de matemática, justiça fiscal e sobrevivência econômica. O Brasil tem as ferramentas para se proteger. Falta apenas a decisão de usá-las em favor do seu verdadeiro mandante, o povo brasileiro.